Pela primeira vez em 123 anos de abolição, o número de brasileiros que se declara preto ou pardo superou o de brancos. Somos um país miscigenado, mas somos também um país cada vez mais negro. Ao contrário do que pensavam intelectuais do século passado, o branqueamento da população não aconteceu. Assim como não aconteceram políticas públicas de inclusão de descendentes de escravos. Ainda no século passado, o abolicionista Joaquim Nabuco alertava: não basta extinguir a escravidão, é preciso acabar com a sua obra. Quem ouviu? A situação do negro no Brasil é tema deste Caminhos da Reportagem. Vamos mostrar, através da história de várias famílias, que superar a desigualdade racial e social tem sido cansativo e doloroso. Para subir cada degrau é preciso vencer a miséria, que ainda é maior entre os negros, a desigualdade de renda no mercado de trabalho, o analfabetismo, a saúde precária, a violência e, principalmente, o preconceito. O Brasil avançou. Lá no topo, quem chega garante. Um Brasil plural, que respeita a diversidade racial, é um Brasil vencedor, é um Brasil melhor. Existe um problema racial no Brasil e isso está começando, a gente está ultrapassando o mito da democracia racial. Nós ganhamos ao admitirmos essa dívida, né? essa pouca presença do negro em vários espaços da sociedade, no mercado de trabalho e na universidade, principalmente. Meu sonho é que eu possa, daqui a mais alguns anos, ter comigo, lecionando comigo, tendo como meus colegas, muitos professores vindo de origens humildes e uma boa parte deles afrodescendentes. Essa luta não desanima, ela está no sangue. Nós estamos acostumados a lutar. O preconceito não constrói uma boa convivência e esse mundo hoje precisa dessa boa convivência para se reduzir a violência, para se reduzir a intransigência, a intolerância, etc. Né? São várias as questões que nós podemos abordar, tanto da mulher, do negro, do índio, da pessoa em si, que merece e tem que ser respeitada para que você possa ter um país melhor. A sociedade só vai ser melhor na medida em que nós respeitarmos as diferenças. Onde você guarda o seu racismo? A pergunta, que já foi tema de uma campanha contra a discriminação racial, ganhou resposta também do pesquisador Alberto Carlos Almeida. Ele tentou compreender a cabeça do brasileiro e mostrou cientificamente que o racismo ainda é um problema no Brasil. A metodologia é simples. Ele viajou todo o território nacional com um cartão de fotos de brasileiros, todos homens, vestidos da mesma forma. A única diferença, o tom de pele. Nós perguntamos qual daqueles ali parece ser um criminoso, qual parece ser o mais inteligente, qual parece ser o mais educado, qual é que é o advogado, qual é que é o engraxate. O que nós fizemos foi uma pesquisa clássica, né? Não na metodologia da medição de racismo, mas na metodologia quantitativa, uma pesquisa estatística com amostra, e fizemos a pergunta, digamos assim, da maneira correta. Qual é a maneira correta? A maneira indireta. Você não pergunta diretamente se a pessoa é racista. É claro que ela vai dizer que não. Você pergunta diretamente, mostra fotos, pede para dizer qual a pessoa não sabe ali que está sendo pesquisada sobre isso. A conclusão do estudo é que a cabeça do brasileiro funciona assim. Este é o mais inteligente. Este, o malandro. O que tem menos oportunidades. O que tem mais estudo. E este, o mais pobre. O resultado final foi um resultado que demonstra com toda clareza que o brasileiro é racista, tá? O brasileiro vê negativamente as cores mais escuras, as pessoas de cor de pele mais escura, e vê positivamente os brancos. O Brasil é esse país, né, que 98% da população acha que existe racismo no Brasil, e quando se pergunta, você é racismo, 95% da população diz, eu não sou racista. Então, o Brasil é esse país desse chamado, entre aspas, né, racismo cordial, ou seja, todo mundo reconhece que existe racismo, mas ninguém reconhece o racismo em si mesmo, né? Então,
nessa hora a gente pensa assim, o racismo está no policial, né? Os números do IBGE mostram que entre os mais afetados pela falta de atendimento estão os negros. Para cada 5 brasileiros que procuram atendimento no SUS, 1 desiste mesmo precisando de socorro. E é justamente a população negra a que mais deixa de procurar atendimento. Entre os negros, 3 em cada 10 desistem de ir ao médico, mesmo necessitando, mais que o dobro dos brancos. Os programas de saúde da população negra, apesar de todas as evidências que estão presentes dentro do relatório, que mostram menor acesso ao sistema, que mostram, pelo menos, a hipótese, a forte hipótese da vigência de um racismo institucional operando dentro do sistema de saúde, parece que nada disso é levado em consideração quando das políticas. Médica ginecologista e advogada, doutora Berenice é filha de um cozinheiro e uma copeira de hospital. Conta que o contato com a medicina foi ainda na infância, nos corredores do hospital. Com uma experiência de 34 anos de formada, muitos dedicados ao serviço público, doutora Berenice garante que é a mulher quem mais sofre com o que ela chama de descaso do atendimento de saúde pública. Esse descaso que o governo tem, que os governantes, quem quer que seja, tem com essa situação da negra no Brasil, isso é um racismo institucional. Como é que você vai ter numerário para poder especificar as patologias que ocorrem na mulher negra se você não tem numerário, se você não tem catalogação? Torna-se a mulher negra invisível. Aliás, a etnia nossa é invisível. O povo ainda não nos vê. Não adianta a Lei Áurea, não adianta essas leis todas que seguram o SUS e outros atendimentos mais, que o negro continua, no Brasil, a ser um ser invisível. 60% das trabalhadoras domésticas do Brasil, ou seja, 6 em cada 10, são negras, o dobro do número de brancas. Os indicadores do mercado de trabalho são especialmente ruins para as mulheres negras. 1 em cada 5 trabalha como empregada doméstica. O mesmo percentual que nós tínhamos em 1872, quando pegávamos os dados das mulheres que eram sujeitas ao regime escravista. Então, acho que a gente tem vivenciado um movimento de ampliação dessa reflexão, mas ainda insuficiente para reverter esse quadro. Então, trazer essa temática e desnaturalizar a posição da mulher e a posição minoritária da mulher e da mulher negra no mercado de trabalho é fundamental. Sheila se manteve na faculdade fazendo faxina, concluiu o curso e recebeu 2 propostas de mestrado fora do país. Decidiu continuar os estudos no Brasil. Eu até falo assim, hoje, nos lugares onde eu vou palestrar, para onde as pessoas me convidam, eu falo que eu sou um milagre da minha família, eu sou um milagre da minha mãe, porque quando eu quis desistir, ela nunca deixou. Nunca deixou. E hoje eu consigo entender que para que ela não tenha deixado eu desistir, algumas pessoas da minha família tiveram que se sacrificar por isso. Ela foi a que mais se sacrificou. Que era uma renda a menos, né? Alguém tendo que só estudar, alguém que tinha que passar mais tempo estudando do que trabalhando, era uma renda a menos. Para os irmãos, não foi sacrifício. Com a entrada de Sheila na universidade, a discussão racial deixou de ser um tabu dentro de casa. Porque tem que ser assim, né? Mas Sheila entrou na faculdade e mostrou pra gente que a gente tem que encarar que ninguém é melhor do que ninguém. Eu trabalhei no aeroporto, ali no Santos Dumont, e eu ficava observando ali que passava só os pilotos, comissárias, né? E só tem pessoas brancas, né? Tu não vê um piloto de avião ou uma comissária negra. É raro, assim, se você chegar a ver. Bom, pelo tempo que eu passei lá, eu não via. Agora você vê as pessoas negras na faxina, né? Trabalhando ali, limpando o chão. É comum eu chegar, né, em algum lugar assim, você é a moça do buffet, sabe? Você é que vai trabalhar na cantina? Olha, qual o seu nome? Deixa eu botar o seu nome aqui na lista, porque o pessoal do serviço entra pela porta de trás, entra lá pelo lado. E aí eu falo, não, eu sou a Sheila Dias.
Tá, mas e... Aí eu vim só palestrar. Ai, me desculpa, você é a palestrante? Você é a pesquisadora? Ai, me desculpa, não foi minha intenção te ofender. O assunto mais delicado aqui é o casamento interracial. Elaine fala sobre as dificuldades de formar uma família com um marido branco. Ah, ela é diferente, né? Ela é escurinha, ela é... como é que... quando eu fiquei grávida. Como é que você teve coragem de fazer filho numa garota com cabelo duro? Eu escutei isso. Quando ia na minha casa, assim, pegar alguma informação de alguma coisa, achava que ela era até empregada, né, Luzia? Não era nem esposa. Entende? Mas não é que eu deixava passar isso. É que é aquilo que você está falando. A discriminação, às vezes, faz até as pessoas pensar assim, né? Apesar das dificuldades, o casamento interracial vem aumentando no Brasil. Passou de 15% em 1995 para quase 24% 10 anos depois. O casamento interracial faz parte da agenda da luta antirracista. Ele era proibido nos Estados Unidos, da lei Jim Crow, ele era proibido na África do Sul, do regime do apartheid. Então, a luta pelo direito dos indivíduos se relacionarem livremente é parte de uma agenda histórica da humanidade pela liberdade e faz parte de um direito inalienável dos indivíduos se encontrarem. Em números absolutos, o Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Segundo dados da ONU, são 22 mortes para cada 100 mil habitantes. Mas esse triste primeiro lugar pode ser ainda pior. Se considerarmos apenas os jovens negros de 18 a 24 anos do sexo masculino, o número de assassinatos é de 150 casos para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, esse número é 15 vezes maior que nos Estados Unidos e 5 vezes maior que na Colômbia. Nós temos sido muito tolerantes em relação à violência. Talvez porque nós, como país, talvez porque as principais vítimas são jovens e são jovens pobres e negros moradores de favela e periferia do Brasil. Em alguns estados e algumas unidades da federação, a diferença das razões de mortalidade de negros e brancos, né, chega a mais de 1000%. Paraíba, Bahia, Pernambuco, Ceará, né? E mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, as razões são absurdamente altas. Isso não é um problema de polícia, isso é um problema de saúde pública. Nós, brasileiros, nós temos tolerado as mortes brutais, as mortes violentas, porque, de uma certa forma, elas não ocorrem. Dentro das nossas famílias, elas não ocorrem com jovens de classe média, brancos, para quem o Brasil investe no seu futuro, né? E é necessário que os esforços do poder público para conter esse genocídio sejam adotados imediatamente, sobre o risco das autoridades do Brasil serem um dia ou em pessoa ou moralmente condenadas por crime contra a humanidade. Neste cursinho não tem salário. Jorge é mais um dos milhares de professores voluntários que acreditam que os cursos pré-vestibular para pessoas pobres abrem portas. Volta e meia eu falo com eles que eles têm esperança de lutarem pelos sonhos deles, pelos direitos deles. Uma boa ajuda na luta por uma universidade mais plural vem dos cursos pré-vestibular, que colocam cada vez mais estudantes pobres na faculdade. Em 1988, menos de 4% dos estudantes nas universidades eram negros. 20 anos depois, este índice já chegava a 16%. Parece que nós estamos numa espécie de meio do caminho. Parece que nós estamos na construção de uma política, mas é como se esse prédio ainda não estivesse pronto e ele estivesse ainda, na verdade, na fase da constituição dos seus alicerces. O brasileiro aceita cota para mulher nos partidos políticos. Nunca ninguém questionou isso, né? Desde a década de 90, nós temos cotas para mulheres. A subrepresentação das mulheres nos partidos políticos era tão grande que cada partido começou a pensar em cotas para mulheres nos partidos. Você tem cota para deficiente físico no mercado de trabalho e nas universidades. Isso ninguém questiona. A cota para o negro mexe com uma crença profunda do Brasil, né? De que nós temos um país com uma harmonia racial, que nós somos um país miscigenado, que nós somos um país em que nós não temos problema racial, que o nosso problema é apenas social.
Hoje, 75 universidades utilizam algum tipo de ação afirmativa. Entre os beneficiados pelas famosas cotas estão os estudantes de escola pública, em primeiro lugar. Em segundo, o deficiente físico. E em terceiro, os estudantes negros. Mas é justamente a cota racial que mais esquenta o debate. Essa questão da cota, essa questão da política de ação afirmativa, eu acho que ela vai trazer isso, mais democracia para o país. E eu acho que depois de um período de redemocratização que nós estamos vivendo desde a década de 90, é quase que inevitável essa discussão. Um bom termômetro para o crescimento da discussão racial no Brasil é o mercado editorial. Essa editora, por exemplo, trabalha há mais de 30 anos com a temática afro e o crescimento por aqui é evidente. Nos últimos 5 anos, o número de novas publicações passou de 18 mil exemplares para 50 mil a cada ano. Cristina, a dona da editora, conta que há 30 anos a cultura afro era tratada no meio acadêmico como exótica e que hoje a produção editorial foge do estereótipo. Não é ainda natural que o negro esteja ligado nesse país às coisas da cultura letrada, formal. E a gente precisa ver essa cara muitas vezes para que isso seja natural e que não seja tão espantoso. Ou então tem aqueles lugares do negro de sucesso, que é junto à bola, junto à música, né? Ao esporte, tudo. O lugar do sucesso é um lugar igual para todos, devia ser assim. Então, um livro, é isso que você está dizendo, é tão natural, devia ser muito normal. O que é raça? Realmente não existe um conceito de raça, nem na biologia. Mas a raça é uma construção social, né? Então, não adianta eu, branca, que nunca sofri nenhum preconceito racial, não adianta eu dizer, não tem raça. Sabe? Não existe raça. Claro que existe. Vai perguntar alguém que sofre discriminação racial, aí a pessoa vai descrever os momentos em que esteve uma discriminação racial. As mulheres têm taxas de desemprego costumeiramente mais alta que todos os demais grupos, incluindo homens negros, mulheres brancas e homens brancos, sendo que na comparação entre mulheres negras e homens brancos você encontra taxas de desemprego que comparativamente são mais do que o dobro. As mulheres negras são mais sujeitas à informalidade, são mais sujeitas aos trabalhos sem remuneração. Então, portanto, aí nesse caso ocorre uma discriminação agravada que é de raça e é de gênero. Quando se compara a renda, o abismo entre brancos e negros é evidente. O rendimento médio do trabalhador branco é de R$ 1.700, enquanto o do trabalhador negro é de R$ 900, uma diferença de 93%. A primeira questão é você procurar trazer esse debate, essa discussão para as instituições e promover ações afirmativas no mercado de trabalho. A baixa escolaridade, aliada ao preconceito, são determinantes para que os negros ganhem menos. Eles também quase não exercem cargos de chefia. Fiz um mestrado, fiz um doutorado, terminei meu pós-doutorado e eu pergunto, quantas pessoas terão oportunidade de fazer isso que eu fiz? Cargos de chefia, cargos executivos, cargos de representação, cargos de poder, em geral no Brasil, são exercidos por pessoas de peles claras, em geral do sexo masculino. A cor branca e ser do sexo masculino significa que aumenta a probabilidade de uma pessoa vir a exercer no Brasil o poder, seja econômico, seja o poder político. Há uma dívida, sim, porque em nenhum momento houve uma política de inclusão social da população negra. É como se a sociedade brasileira tivesse dito depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Bom, agora vocês estão livres, agora vocês virem-se, vocês são cidadãos. Né? Então é muito perverso. A história brasileira foi escrita pelas elites brancas. E as elites brancas escreveu ela de forma plena, completa. Então não há lacuna do ponto de vista da elite branca. Está completa. Não preenche, não incorpora, não registra, não ressalta, não destaca a presença negra, mas é dentro da visão que eles tinham de que essa presença era secundária, não era importante. O que eu penso e que busco contribuir no contraponto é contando uma outra história onde essa presença tem relevo, tem destaque, tem força. Como vencer o preconceito racial?
hoje a educação é fundamental para isso. Quer dizer, a educação hoje, isso transforma o mundo. E aí eu quero transformar o mundo dentro da perspectiva dessa população negra, que é que tem mais necessidade de transformar o mundo. Quem tem mais necessidade de transformar o mundo é quem é explorado, quem é oprimido, quem é discriminado, quem sofre o racismo. Quem está na base da pirâmide. Quer dizer, de uma sociedade tão estratificada, tão hierarquizada, tão desigual, é os de baixo que tem que ter essa necessidade de transformar. O Brasil tem 16 milhões de miseráveis, vivendo com renda mensal inferior a R$ 70. 70% são negros. Na distribuição do Bolsa Família, os negros representam 66,4% dos beneficiários do programa do governo federal. Quem trabalha para cobrir as marcas do preconceito garante que um dos obstáculos mais difíceis é o resgate da autoestima do negro, especialmente da mulher negra. Mas se eu pudesse, eu mudava o meu cabelo. Se eu pudesse, eu mudava o meu nariz. Se eu pudesse, eu mudava a minha boca. E eu, por que você, se você pudesse, você mudava o seu nariz? Você mudava a sua boca? Você não gosta tanto, você fala que você gosta, que você acha tudo bonito, que acha bonito, não sei o que. É bonito num samba, é bonito quando eu tô em algum lugar na praia, que os homens olham mais pro meu corpo, olham mais pro meu bumbum, não sei o que e tal. Mas no dia a dia, para você conseguir um emprego, na família, não é bem assim. As pessoas falam do meu nariz, que é muito grande. Aí eu resolvi, falei, então a questão ética, a questão da identidade negra é o grande problema para mim, assim, o grande problema da mulher negra, o corpo negro. Resgatar a identidade e a imagem positiva que o negro deveria ter de si mesmo é também missão do Bando de Teatro Olodum. Mostrar que o negro tem tanto valor quanto qualquer outro cidadão de qualquer raça, que o Brasil precisa olhar para isso, que a gente precisa mudar nossos conceitos, nossos pensamentos, e perceber que o mundo é assim, que o mundo é feito de diferentes, né? Há 21 anos, o grupo formado exclusivamente por atores negros faz sucesso no Brasil e mundo afora. Todas as peças do grupo trabalham de alguma forma o resgate dos valores e da cultura afro. Você vê um espetáculo como Áfricas, que eu digo, é simplesmente o que está escrito na lei. A obrigatoriedade de se ensinar a cultura africana, afro-brasileira, indígena em sala de aula, e a gente tem tudo isso em África, porque, Márcio já havia falado aqui, as crianças não têm a referência de se ver na TV. É genial o espetáculo e cumpre essa função, né, de dar referências para as crianças. Porque na televisão as referências são brancas, no cinema as referências... Porque tudo que é oferecido às crianças tem a referência branca, né? Os heróis todos são brancos. Então, os atores do bando são heróis para essas crianças, não só os que eles representam, mas eles próprios, né? Porque um grupo tão grande de atores negros está no palco há tanto tempo, fazendo sucesso... eles são uma referência positiva de herói mesmo. Eu dizia assim, é longe de mim de ser uma diplomata. Hoje eu já não digo, entendeu? Talvez pelo personagem mesmo, pela história do personagem, falava longe de mim de ser uma diplomata. Era no momento em que ela era discriminada numa situação. Hoje eu já digo que é possível sim, se eu quiser eu posso ser. E eu devo ser. Eu falei assim, as portas não estão abertas pra gente. E a gente está sempre dizendo para os meninos, as portas não estão abertas para a gente. E agora já não nos cabe mais bater e pedir para entrar. A gente tem que arrombar e entrar, senão a gente não entra. Então, esse mundo acadêmico, esse mundo televisivo, não trabalhar a coisa do estrelato, do popstar mais consciente, transformador, com atitude, é possível sim. Lázaro Ramos é um exemplo, Érico Braz. As pessoas só me perguntam assim, e aí, quando é que vai pra Globo? Quando é que vai pra Globo? Maluco, eu não preciso ir pra Globo. Eu tô em cartaz com Cabaré às terças, Áfricas a gente tá circulando pelo estado, Bessa vai entrar esse final de semana, a gente tá montando um próximo projeto e por aí vai, a gente não para de trabalhar nunca. Sabe, isso é sucesso também. Eu acho que hoje a gente vive uma situação de que as pessoas começam a se entender como... afrodescendentes, nesse sentido de que uma parte da nossa história, uma parte daquilo que nós somos, que para uns está estampado na cor da pele, para outros está estampado ou está marcado na forma que nós somos, ela é afrodescendente, como ela é
muito lusa também, como ela é indígena, né? Então, essas coisas hoje estão mais ditas, mas no sentido de valorização. Todos somos capazes, seja negros, sejam brancos, entendeu? Tinha que acabar com essa competição. Se nós conseguirmos estabelecer uma sociedade melhor para todos, melhor para os nossos filhos, brancos, negros, índios, o que quer que sejam. Então, nós não temos que lutar apenas para a melhora do ensino para o negro, nós temos que lutar para a melhora do ensino, ponto. Por quê? Porque esse ensino do negro é do branco, é do índio, é de todo mundo. Lutar por uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais democrática, é esse compromisso que eu acho que nós temos que ter. Eu faço teatro focado nessa questão, porque o Brasil ele é um país muito desigual. O Brasil é um país racista, sim, e no dia que a gente assumir isso, vai ficar muito mais fácil. A gente vai resolver a questão, porque a gente vai entender de que lado que cada um está e cada um vai se resolver e a gente vai conseguir eliminar essa praga, né, que é o racismo no Brasil.